E aí, queridos, mais uma vez estamos juntos aqui no Upper Chamber com uma alegria muito grande. Cada vez que nós fazemos um programa desse, nosso coração se enche de alegria, se enche muito mais de alegria também de saber que tem abençoado a sua vida, que tem encorajado você. Como eu falei, né, nós estamos virando YouTubers aí, é um desafio para a gente. E eu queria te pedir que não esquece de dar um like aí, de inscrever no nosso canal. Nós cremos que Deus tem usado isso para abençoar muita gente e nosso coração está cheio de alegria para ver você sendo tocado, encharcado com a presença de Deus, encharcado com o óleo do Senhor. E esse momento que a gente tem, a gente sempre fala, a gente não consegue viajar em todos os lugares, estar com todos os irmãos que a gente quer estar, mas Deus nos deu essa porta, né? Esse canal para nós podermos estar falando com você, compartilhando o nosso coração, e alguns dos irmãos que Deus tem dado o privilégio de estar aqui conosco, tem sido um presente, e hoje não é diferente. Eu quero que você fique aí grudado nesse programa, porque nós vamos estar aqui com um cara, o pastor Kleber, eu chamo de Kreber, um R, um dia desse eu estava no lugar, mas o Kleber é um presente de Deus para as nossas vidas, ele é a pastora Adriana, e podemos estar juntos aqui hoje. Aí, como é que você está, beleza? Muito bem. Me conta, por quem não te conhece, Kleber, quem tu és, irmão? Eu sou Kleber, sou pastor do Núcleo de Adoração no Espírito Santo, marido da Adriana, pai do Giliard, da Ana Sara, e um servo do Senhor. E pastor do Japa. E pastor do Japa. Você que não sabe, o Japa que faz uma desses negócios aí do Upper Chamber, ele que me ajuda com muitas coisas. Então, o Valtinho, o Japa, eles que estão assim, estão me ajudando nesses dias, né? Tem o Ricardo, tem outros irmãos também, mas eles, o Japa põe umas coisas lá, fala aqui, faz isso aqui. Então, o Japa é um profeta na área da arte, né? Ele profetiza com design, né? É verdade. É muito bom. Aí, Japa, pronto. Eu tô aqui com o seu pastor, nós vamos perguntar sobre a sua vida. Mas... muito bom estar aqui, um prazer. Estava ansiando por esse dia, para a gente estar nessa mesa aqui e conversando e compartilhando do reino e abençoando outras pessoas que vão estar aí, certamente serão abençoadas. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que vai ser muita gente abençoada. Antes da gente entrar mais profundo, eu tenho algumas perguntas para você, Cléber, mas me fala a sua vida, sua conversão, como que você entrou no ministério, como que você está aí. Porque Deus tem te usado muito no Brasil, a gente tem acompanhado a maneira como Deus tem usado você no Brasil, né? A gente ouve, as pessoas que ouvem falam, Júlio, é uma palavra consistente, uma coisa equilibrada de Deus e tem sido abençoado. Isso nos abençoa muito, mas como que é a sua jornada? Me conta um pouco, seu encontro com Jesus. Então, Judson, eu nasci em Itabuna, na Bahia, e muito novo. Os meus pais se separaram. A minha mãe foi embora para Belo Horizonte, eu e mais 3 irmãos e ela, né? Chegamos em Belo Horizonte, aquela terra desconhecida, muita dificuldade para sobreviver, né? E eu fui para a rua, catar papelão, ferro velho, e fui para poder ter alguma coisa para a gente comer. E uma coisa me deixou intrigado, porque o depósito que eu pegava o carrinho emprestado e vendia o material no final do dia era na entrada de uma favela. E aí eu acabei fazendo amizade ali, não conhecia ninguém, e eu percebi que tinha uns meninos, mais ou menos da minha idade na época ali, que ficavam ali o dia inteiro, não faziam o que eu fazia e tinham uma roupa de marca, tinha um tênis de marca e coisas do tipo, e eu não. E aí um dia eu perguntei, mas o que vocês fazem que vocês têm as coisas que eu não tenho se todo mundo aqui é favelado? Uhum. Aí eles falaram, não, a gente fica aqui fazendo aviãozinho. Aí eu falei, mas o que é aviãozinho? Me explica aí. Não, o pessoal chega aqui drogado, a gente pega o dinheiro, vai lá no traficante, leva o dinheiro, traz a droga, a gente vai ganhando comissão. Eu falei, então não vou mais ficar andando o dia inteiro no sol pegando papelão e latinha e ferro velho para ganhar nada? Não, vou fazer isso agora. Só que eu sempre fui muito intenso em tudo que eu faço. Então eu comecei, ia lá fazendo eu não pegava a minha comissão, fui deixando juntar. E aí quando eu já tinha uma quantidade de pedras de crack lá na mão do traficante, aí eu peguei tudo de uma vez. Aí eu comecei a vender para mim. Uau.
Aí eu ia vendendo, fazendo dinheiro e comprando. E nessa aí eu entrei pro tráfico. Eu entrei pro tráfico e fui Quantos anos você tinha? Exatamente, eu não vou conseguir lembrar, mas eu estava na pré-adolescência. Estava na pré-adolescência. Eu não vou arriscar aqui para não correr o risco de errar, mas eu estava na pré-adolescência aí. E aí, só pra ter uma ideia, em 92, 93, por aí, eu já era transicionando para essa fase que eu vou compartilhar agora, que foi a fase de... eu comecei a usar muito cocaína e tomar conhaque com sal, né? Conhaque com sal? Era uma coisa... Falaram que para ficar acordado tinha que fazer isso. E como eu tinha que ficar acordado praticamente todo dia, a noite toda, para ficar vigiando e vendendo a madrugada inteira e aquela coisa toda e ganhando dinheiro, chega uma hora o corpo não aguenta. Então alguém falou, você tem que cheira cocaína, tomar conhaque com sal que vai. Mas eu vendia crack, mas era uma regra, não pode. Se você vende crack, você não pode usar crack. Traficante não usa crack. Então comecei ali, só que teve uma época que faltou, a droga não chegava, e aí a cocaína não chegava, né? A nossa favela, a favela que eu trabalhava, não vendia cocaína, era proibida. Ela tinha um acordo com a outra que não vendia crack. Então a gente só vendia crack e a outra só vendia cocaína. E aí acabou lá, não chegava, e eu tinha que ficar acordado e o corpo pedindo, cansado, e eu tinha que ficar tomando conta de uma série de coisas que eu não vou entrar em detalhe, eu acho desnecessário, mas eu tinha uma responsabilidade muito grande, né? E aí eu precisava estar acordado, eu tinha que tomar conta, eu tinha que prestar conta. E aí eu resolvi pegar o crack e pegava o cigarro, né? E misturava com crack e fumava para manter. Aí quando eu menos assustei, Tava viciado. eu estava viciado. Meu Deus. E aí que foi o problema, porque como eu era um traficante, eu tinha acesso a muito crack. Meu pai. Então, quando eu usava muito. Eu já fiquei 3 dias trancado dentro de um cômodo, não saía para nada. Meu Deus. Pedia para as pessoas saírem e pagava com crack. Vai lá e busca uma garrafa de cerveja, toma um pedaço de pedra aqui. Aí o cara já ia lá, fazia. Tudo virou moeda corrente. Aí beleza, daí a pouco começou a ver os problemas, né? Dívida, e aí foge de uma favela, vai para outra. Só que o vício ia atrás. Aí devia também, fugia para outra e para outra. Por fim, eu fui parar no centro de Belo Horizonte, largado lá e totalmente entregue. Até o dia 16 de agosto de 1997, que é uma missionária lá do bairro Tupi, missionária Elzi. Ela orava por mim, né? Por muitas vezes eu tive ela como uma mentirosa, né? Porque ela profetizava, né? Uau. Profetizava algumas coisas e falava, crente é mentiroso, querendo me levar na conversa. E aí, um dia, nesse dia era uma segunda-feira, a minha mãe foi... Não, uma semana antes, né? O 16 de agosto foi o dia que eu fui para casa de recuperação, que eu cheguei em Teófilo Otoni. Mas antes, uma semana antes, eu fui para casa da minha mãe e ela procurou a missionária, eu tive que ficar escondido dentro de casa uma semana, ninguém podia saber que eu estava ali, devendo todo mundo, tráfico, um monte de gente, não estava dando conta, não podia pegar dinheiro. Aí eu fui para Teófilo Otoni, aí eu li o meu primeiro versículo da Bíblia, no muro da casa de recuperação. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu me converti de raiva, né, Judson? Eu não me converti porque eu aceitei Jesus, porque eu estava querendo Deus, eu fui tocado. Eu me converti porque eu estava com raiva. Como assim? Com 11 dias que eu estava lá, chegou um rapaz de Belo Horizonte que eu conhecia. O Anderson, já até faleceu. E aí, quando chegou, nós fizemos uma parceria lá dentro da casa de recuperação que nós tínhamos na favela. Aí começamos a aprontar, e o Adilson, o obreiro, ele era ex-drogado, então ele tinha jeito, falava, ainda tinha algumas coisas, apesar de ser um grande homem de Deus. Mas tinha aquela coisa, e aquilo me irritava. E eu tinha um conceito
que eu estava numa casa de recuperação no interior de Minas. E na minha cabeça, eu não aceitava um cara que foi bandido, mas foi bandido do interior. Ele não podia mandar em mim. Eu era bandido da capital. Essa é a minha formação. E ele que mandava, ele era o obreiro da casa de recuperação. Aí, falou, Anderson, vamos bater nesse cara, velho. Vamos bater nele. Aí, vamos. E aí nós tínhamos uma técnica. Qual era a técnica? A gente desobedece ele na frente de todo mundo. E ele tinha um hábito de levar quem desobedecia ele para dentro do escritório. E se trancar com a pessoa lá dentro e ficar pastoreando. E na minha época, eu não pensava que ele estava pastoreando. Para mim, ele estava ali enchendo a paciência. Aí teve o culto da manhã. Ele foi lá e deu as tarefas de todo mundo depois do culto, assim, um círculo, né? Todo mundo em pé ali antes do café. E, coincidentemente, naquele dia ele diz assim, Kleber e Anderson, vocês vão fazer o buraco do lixo. Porque não, era área rural, então o lixo você fazia um buraco, ia enchendo, depois tampava, fazia outro, enfim. Aí eu falei na frente de todo mundo, eu não vou. O Anderson ficou calado. E aí, beleza. Mas eu pensei, eu dou conta sozinho. Aí ele foi distribuir todo mundo, lá fora os internos, todo mundo pensando assim, né? Como é que vai ser e tal. E ele abriu a porta do escritório, do jeitinho que eu calculei. Ele abriu a porta do escritório, eu entrei, ele entrou, trancou a porta e colocou a chave no bolso. Eu pensei assim, morreu. Aí eu olhei pra ele assim, com tanto desdenho, e eu falei, cara, você tem ideia de com quem você tá falando? Aí ele ironizou e riu de mim e falou assim, com quem que eu tô falando? Aí eu falei assim, cara, você tá falando com um cara macho, e eu vou te provar hoje. Aí ele riu e falou assim, quantos anos você tem, machão? Aí eu falei, 21. Aí ele falou assim, quem perdeu 20... Não, aí ele fez a segunda pergunta. O que você tem de 21 anos? Eu falei, nada. Não tem nada de 21 anos. Joguei 21 anos fora. E eu tava assim... Irado. Mas eu queria saber onde ele queria chegar. Eu, tipo assim, conclui a conversa e eu vou te esmagar. Aí ele falou assim, quem já perdeu 21 anos de vida, 3 meses faz diferença? Eu falei, não faz nada. Ele falou assim, se você é macho mesmo, serve a Jesus de verdade 3 meses. Se for bom, você continua. Se não for, você já perdeu 21 anos. Uau. E aí ele ativou algo. A minha formação. A minha formação do crime foi uma formação da resposta. Você é desafiado e você tem que provar. Eu já vi, as pessoas falam, Júlio, o traficante matou uma pessoa por causa de R$10. Impossível. Nunca foi. O traficante matou o outro por causa de R$50. Não existe isso. Não é o valor. R$10, R$50 no tráfico não faz a mínima diferença. Mas a palavra dada vale muito. Uau. Então, quando ele me desafia, ele ativa algo na minha formação. Eu podia esmagar ele e picotar ele. Dentro de mim tá assim, você não provou pra ele que você é homem, que você é macho. Eu tinha que provar que eu era macho, porque foi assim que eu fui formado. E aí eu falei, então tá, o que eu tenho que fazer? Aí ele, calma, fez uma oração e mandou repetir, eu repeti. Na minha cabeça, os 3 meses ia acabar ali. E aí eu fui fazendo tudo que ele foi mandando, e aí eu falava assim, e agora? Aí ele falou assim, calma. Tá aqui uma Bíblia, tem um livro chamado Provérbios. Ele tem 31 capítulos. E cada dia do mês, você não vai ler 2, nem 3, e nem meio. Você vai ler um capítulo. Dia 1º. 1, 2, 2, 3, 3. E você vai fazer isso por 3 meses. Judson, quando a minha ficha caiu, que ele tinha me pegado, eu saí e lá fora tá a tensão, né? Todo mundo esperando que hora que vai ter o barulho da briga, da confusão. Que era isso que tava combinado. E aí sai o bandidão feroz da capital. Com a Bíblia na mão. Com a Bíblia e um lápis de cor, pedacinho usado, verde. Ele falou assim, tem um detalhe. O que você achar interessante, você marca. E eu saí com aquela Bíblia. Meu pai, coisa fenomenal.
E nesses... E um dia desses 3 meses, eu tava no culto e eles davam uma cartilha assim com as músicas, falavam hoje é o número tal, página tal, a gente ia cantando, né? Os louvores, batia palma. Tinha aquelas carteiras de escola, a escola ficava velha, doava, né? E aí eu sentei um dia e cantando ali, batendo palma e cantando. Eu tinha que servir Jesus de verdade. Então eu levei a sério aqueles 3 meses, mesmo que eu não queria. Eu tinha que provar pra ele. E um dia cantando ali, a minha mão começou a queimar e coçar. Na minha cabeça, coçou a mão dinheiro. Falei, será que eu vou ganhar dinheiro e tal? Mas aí foi coçando demais e queimando. E aí onde eu tocava com a mão, e começou a coçar no corpo todo e queimar. Aí eu chamei ele, falou, Adilson, tem alguma coisa acontecendo aqui errada. Ele falou, o que foi? Minha mão tá queimando e onde eu toco ela queima e coça. E aí eu já tava me mexendo todo. Aí ele falou assim, Deus tá te tocando. Eu falei, não pode ser, Deus não é assim não. Ele falou assim, quer que eu te provo que é Deus? Aí eu falei, então me prova. Ele falou assim, seu coração. Aí que a minha mente foi raciocinar, como que tá seu coração? Eu falei assim, tá alegre. Aí ele falou, é isso. Eu falei, então é Deus. Deus tá me tocando. Meu Deus, glória a Deus. Aí depois daquele dia, tinha um sino, né? Tocava. Quando tocava o sino, eu corria e sentava na mesma cadeira. Uau. Novo convertido, eu pensava, é aquela cadeira. Cadeira. Eu tenho que ser, ninguém pode sentar ali. Eu tenho que sentar ali. Aí eu sentava ali primeiro. E eu ficava cantando e eu ficava torcendo para cantar sempre as mesmas músicas daquele dia. Uau. E toda vez, Júlio, nesses 25 anos, que aconteceu alguma coisa que foi tão forte, assim, contra a minha fé, e aconteceram várias, algumas você até sabe delas, muitas delas você sabe. Eu me lembro daquele dia. E eu lembro de Isaías 20, versículo 9. Uau. Que Isaías diz assim, quando eu pensei, eu não vou mais mencionar seu nome, nem mais dirigirei a palavra ao Senhor. Mas a sua palavra estava cerrada dentro dos meus ossos como um fogo e eu não pude conter. Uau. Então, toda vez que eu pensei em alguma coisa voltado para a desistência, frustração, o que me impulsionou a chegar até aqui foi lembrar que um dia eu estava dentro de uma casa de recuperação. Meu Pai. Tudo que eu merecia era a morte. Meu Pai. Eu era mau, eu era impiedoso, eu era uma pessoa sem nenhum pudor. Esses dias eu fui muito impactado, eu vou contar isso aqui, não sei, nós estamos com a educação infantil lá na escola, né? Nós estávamos no Acre, e aí voluntariamente, eu não estava pregando sobre criança, nada, do nada veio uma criança e me entregou um desenho no meio da pregação. Isso não é normal, uma criança te interromper pregando e te entregar um papel. Quando eu abri, eu acho que você postou, eu vi. Era um desenho. E aquele desenho é uma profecia do nosso ministério. Meu Pai. Antes dele existir, nós recebemos uma profecia, uma visão de uma irmã, que nós éramos uma árvore com vários frutos e muita sombra. Muitas pessoas vinham de vários lugares para comer desse fruto. Alguns ficavam na sombra descansando, outros pegavam os frutos e iam embora. Meu Pai. Era o desenho da criança. Só que aí houve um mover de Deus e um monte de criança começou a me entregar um monte de cartinha. E eu me lembrei que lá no bairro Novo Arão Reis, em Belo Horizonte, um dia eu estava descendo na rua e eu vi mãe falar assim, chamar filhos. Assim, entra fulano, chamando os filhos. Porque tá passando aí essa desgraça. Meu Pai. As crianças saíam da rua. As mães tiravam os filhos da rua para eu passar. Meu Pai. Jesus amado. Isso é o sangue do Cordeiro, né, cara? Meu Deus. Olha o que Jesus fez, cara. Jesus. Jesus é muito bom. Jesus é muito bom. Meu
Deus, como Jesus é bom. Como Jesus é bom. E aí, casei depois, né? Fiquei lá. O programa era de 6 meses. De 9 meses eu fiquei 6. Com 6 meses o pastor me pediu para liberar uma vaga, porque tinha muita procura e não tinha vaga, e ele achava desnecessário eu continuar internado. Aí eu falei com ele que eu não desejava mais voltar para Belo Horizonte. O que ele faz? Se ele podia me ajudar, não tinha parente, não tinha ninguém, não conhecia ninguém. Ele falou, vou dar um jeito. No outro dia ele me levou para uma outra casa de recuperação, para um abrigo de menor órfão, que era do pastor dos jovens na minha época. Ele era que liderava, e o presidente liderava a casa de recuperação. E aí, curioso, eu descobri isso, eu fui pensar nisso depois. Aí lá eu fui ser obreiro e morar. Aí eu comecei, com 6 meses eu era obreiro. Ligado. Com 6 meses eu era obreiro. 6 meses atrás eu era viciado em crack, 6 meses depois eu era obreiro. Eu pregava 10 vezes por semana. Uau. Que eu tinha que fazer culto 2 vezes por dia, de manhã e à noite. 6 meses depois, não sabia, né? Fico imaginando o que eu pregava, né? Aí fiquei lá, olha o nome do lugar: Núcleo de Proteção da Criança e do Adolescente. Uau. NPCA. Muitos anos depois, eu estou escrevendo a palavra sobre paternidade, e aí Deus me lembrou que o meu primeiro ofício no reino foi no Núcleo. Uau. Que é hoje o nome da nossa igreja. Uau, coisa fenomenal. Meu pai. Que coisa, né? Glória a Deus. Casei, né? Tornei pastor lá. E há 14 anos estou no Espírito Santo. E começamos o Núcleo em casa. E graças a Deus, a cada dia que passa, eu só tenho que agradecer, porque andar com Jesus é bom demais, né, Kleber? Eu acho que, por isso que eu sempre que eu faço aqui, a gente faz esses podcasts, porque as pessoas conhecem você como apóstolo, pregador, viaja para as nações, mas é tão bom lembrar da onde o Senhor nos tirou. Eu acho que aquela cena do Senhor, na verdade é claro que é minha alegoria, né? Mas que era a cena do Senhor caminhando no jardim e olhando para um monte de lama e começando a rir e falando: esse aqui é meu filho, esse aqui é meu adorador, esse aqui eu estava vendo uma palavra um dia desse, acho que foi, eu esqueci o nome dele, mas ele disse que de repente você está num lugar e chega o seu criador, o manufacturer, aquele que te fabricou, né? Moisés, ele falou assim, né? Ele falou: Moisés pastoreava o rebanho do sogro dele, né? E ele achava que ele era pastor de ovelhas. De repente ele está no monte e aparece o fabricante dele, o manufacturer, quem fabricou ele, e diz para ele: você vai libertar uma nação inteira. Você vai mudar uma nação inteira. Você vai guiar um povo pelo deserto. Você vai estabelecer o meu reino. Você vai edificar uma coisa maravilhosa, um tabernáculo maravilhoso que é a sombra do Eterno. Você vai falar para Faraó e confrontar Faraó. E a primeira resposta de Moisés é: você está no lugar errado, não sou eu. Mas eu sou apenas um pastor de ovelha do meu sogro, que nem é minha. Então, quando Deus olha para a gente, o evangelho é esse criador olhando para a gente falando: você não é drogado, você não é um zero à esquerda, você é um apóstolo para as nações, você é meu filho que vai tocar as nações da terra. Então, essa cena, a beleza do evangelho,
E eu fico assim, meu coração começa a queimar, porque eu não tem como, Kleber. Eu acho que a maioria dos pastores precisam, vez após vez, não esquecer de contar a história de quando o Senhor me encontrou, quando eu encontrei com o meu Criador. E eu achei que eu era isso, mas o Criador falou, não, deixa eu dizer quem você é. Você não é isso do seu passado, mas você é isso que antes da fundação do mundo eu sonhei com você. Você está assistindo a gente aí pensando, eu sou isso. Deixa até a hora que você encontra com seu Criador. E ele diz, você é menina dos olhos do Pai. Você é um presente que eu esperei. Isso é loucura, né? O Evangelho é o nosso encontro com o Criador maravilhoso, onde ele fala, eu te amo, filho. E olha a minha graça, e olha o meu sangue, e olha o que eu posso fazer com você. E isso não é fenomenal e interessante você falando aí, porque eu sei um pouco do trabalho que vocês estão fazendo hoje, do trabalho com as crianças que vocês estão começando. Naquele texto que diz, onde os chacais tinham ninho, onde a serpente tinha ninho, as áreas onde Satanás achou que ele ia destruir a sua vida desde a infância e tudo mais. Deus pega você e ali Deus fala, aqui, filho, que você vai abrir um caminho para mudar a história de milhares. É violento isso, né? O Evangelho é poderoso, né? Meu Deus. Malaquias, se não me engano, agora, estou me lembrando aqui, mas não estava no plano, né? Acho que o profeta diz assim, pega o ouro e a prata que a Babilônia levou e faz uma coroa e coloca na cabeça do sumo sacerdote Josué. E ali, às vezes, a Babilônia tenta tirar de você exatamente aquilo que Deus quer te dar autoridade. É verdade. Uau. Né? Eu não sabia que no plano divino, no que estava escrito a meu respeito, no meu Mateus 6,10 para o ano 2023, tinha investir em educação de criança. Eu não sabia nem que o mundo ia estar assim, mas Deus já sabia. Mas aí vem o diabo e propõe um caminho para mim. E eu entrei nele. E fui. E se o Pai não entra na minha tenda e muda meu nome, e não diz, não vai ser Benjamim, não vai ser Benoni, vai ser Benjamim, eu teria sido mais um número. Mais uma estatística. Porque eu não sei por que eu estou aqui, Júlio. Meu pai. Eu sempre falo eu falo isso com todo mundo, com os pastores, eu falo isso com minha esposa. 25 anos fazendo hora extra. É graça. Porque as coisas que aconteceram comigo, com a minha história, e algumas coisas que eu vivi, por muito menos. Outras pessoas deixaram de existir. Verdade, meu pai. Até hoje eu não sei o que aconteceu, por exemplo, um dia no bairro São Paulo, em Belo Horizonte, porque eu não estava conseguindo andar de tão drogado que eu estava, e bêbado e drogado, eu não conseguia andar. E eu parei escorado no muro de uma escola e tinha um semáforo. E aí veio um rapaz, um moço, sei lá, eu não lembro muito bem, parou para esperar o semáforo fechar e atravessar. E eu comecei a falar um monte de coisa com o cara não falou nada comigo, não fez nada. E ele estava na ponta da calçada e eu no muro. Vamos dizer assim, muita distância, 3 metros, muita distância. Não era isso tudo, mas vamos dizer que seja. E ele olhou para trás e falou, você tá doido, cara? E eu fui aumentando e o semáforo não abria, não fechava para ele passar. Então ele chegou um momento que ele arrancou a arma e atirou. Assim, ó. Uau. Eu não sei onde a bala foi parar. Uau. E eu não sei outra coisa. Por que ele correu? Uau. O risco que ele colocou a vida dele a partir dali foi muito grande. Porque como que eu atiro em uma pessoa e eu não confiro se ele tá morto? Vou deixar ele vivo para ele vir me matar depois? É verdade. Por que ele dá um tiro e ele corre e eu não consegui nem mover do lugar? Meu pai. Porque eu não tinha força.
Meu pai. Aí quando eu lembro desse dia, eu penso, Deus colocou a mão, desviou essa bala para algum lugar. Meu pai. Fez aquele cara ter um medo de alguma coisa que não foi de mim. E me guardou. Verdade, meu E pai. me guardou. Para quê? Para hoje, aquilo que um dia era script, né? Plano de que tornaria eu mais uma pessoa. Ô, Júlio, se vou ser sincero, se eu morro lá atrás, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, no tráfico, ninguém ia saber quem eu era. Só minha mãe, meus irmãos e pouquíssimas pessoas que realmente naquela época gostassem de mim. Muito pouca pessoa, porque eu não era a pessoa que ninguém gostasse. Aí Deus me livra daquilo tudo para 25 anos depois eu ser quem eu sou, eu ser amado, eu ser querido, eu ser desejado, eu ser celebrado, Uau. eu ser bem-vindo, bem-quisto. É Deus. É maravilha, né? É maravilhoso. Pai. Vou te ser sincero, isso é fenomenal. Jesus é maravilhoso. Quem não tem o livro do... Qual que é o nome daquele livro? Faíscas do Secreto. Faíscas do Secreto. Você tem que comprar esse livro. Aquele livro me abençoou muito. É um livro fácil de ler, procura ele na internet. 64 páginas. Aquele livro é muito violento, cara. Muito jóia. Muito top. Muito bom. Uma bênção demais. Me fala aí um pouco mais. E agora você é pastor, né, meu filho? Agora... Resolve todos os nossos problemas. Ai. Glória a Deus. Agora, a gente... Eu digo, Judson, eu tenho dado um exemplo para onde eu tenho passado. Eu tenho dado um exemplo que... Eu acredito, né? Não é nenhuma teologia, nada. Mas eu acho que Maria, de alguma maneira, ela é uma mulher mais... Ela é uma mulher comprometida, provavelmente ela era uma, vamos dizer, hoje seria uma crente, uma menina de Deus, né? Porque eu não consigo imaginar Deus vai fazer o que vai fazer, precisava colocar em alguém espiritual. Sim, né? Com certeza. E sendo quem ela era, o mínimo que ela tinha de informação era das profecias, ela tinha escutado alguém falar, se não lido. Mas aí a gente não vai entrar em questão histórica, cultural, mas para mim, Maria sabia que um dia ia nascer um Salvador, seria porque isso fazia parte da cultura e do ensinamento desde criança. Era ensinado, o Messias vem, o vai Messias vir vem, e tal. vai vir. Aí eu imagino, sabe o que, Júlio? O anjo entra, bate a porta aqui, contextualizando, e: Ei Maria, Pai do Senhor, tudo bem? Então eu vim te dar uma notícia. Você está grávida. Eu? Sim. Do Espírito Santo. Você porá o nome de Jesus, mas ele é filho do Altíssimo. Uau. Eu imagino ela falando assim: então o que eu li Tá se cumprindo em mim. era sobre mim. Uau. Eu estava me lendo. Uau. Eu sou uma profecia. Isso é violento, né? O que eu vivo hoje, Júlio, é uma profecia. Uau. Tem duas... Estou vivendo numa página de duas profecias que se tornou uma só. Eu não lembro, em 2011, se eu não me engano, 11, nós fomos no encontro, eu fui para conversar com você, para a gente conversar, para você nos pastorear no Sesc Venda Nova, na Aliança. E no primeira reunião, não sei se foi você ou o Thomas, deu uma direção para orar casais de pastores. Eu estava com uma reunião em casa. E aí veio um casal de pastor orar, e antes de qualquer coisa ele colocou assim os ombros, né? E ele falou assim: Deus está me mostrando vocês cuidando de vários pastores. Uau. E aí eu já estava muito ferido, muito decepcionado, mal cuidando de um grupo de pessoas, uma célula. E aí Deus está me mostrando cuidando de um monte de pastor. Mano, eu pensei assim: o pastor está querendo me agradar, né? Óbvio. Aí passa-se 13 anos, 14 anos. Né? A igreja tem 12 anos, né? 12 anos aí, sei lá, 13 anos mais ou menos.
E eu tô dentro de uma profecia. Uau. Interessante. Meu Deus, isso é assustador, né? Isso é maravilhoso, né? Meu pai. Eu lembro aquele texto que diz assim, falando sobre Jesus, né? Diz, no seu livro está escrito ao meu respeito. Hebreus, né? Eis-me aqui para fazer a sua vontade. Eu acho que uma das coisas mais fundamentais e importantes é quando nós descobrimos o nosso destino em Deus. Se a gente mergulha na palavra, se você mergulha nas escrituras, você vai descobrir que você está lá. Que o Senhor colocou algo sobre você lá e de repente, não sei se você já teve essa experiência, você está lendo a Bíblia, de repente parece que o versículo tá vivo, né, velho? Salta, né? Pula no você e você, mas que loucura isso. É como se você encontra, eu lembro quando eu tinha 18 anos, 19 anos, eu encontrei alguns versículos, Isaías 42, quando passares pelas águas, em momentos de repente parecia que aquele versículo estava vivo e se agarrava em mim e as minhas entranhas começavam a queimar e pegar fogo, porque de alguma forma, uau, é sobre mim. Essa palavra é sobre mim, é para mim também, é eu que o Senhor quer, eu sou essa palavra, esse cumprimento. Isso é fascinante, né? E isso é sobrenatural. Ele diz, eis-me aqui para fazer a sua vontade. Fazer a sua vontade. Eu acho que um dos maiores desafios é quando nós encontrar que nós não somos acidentes da história. Uau. Que a gente está lá, que o Senhor está falando, eu já estava te esperando. Sabe aquela sensação? Eu já preguei muito, falei sobre isso no passado, mas quando você chega e o Senhor fala, então, até que você chegou, eu estava te esperando. Mas como assim estava me esperando? Não, a gente está aqui te esperando há um tempão. Porque você nasceu para isso, para isso, para isso e para isso. Eu acho que essa faz parte da cura que muitos de nós precisamos experimentar no ministério, que nós não somos um acidente da história, mas que o Senhor fala, não, filho, eu estou aqui te esperando há um tempão, para isso eu te gerei, para essa hora você foi chamado, e agora, vão correr, vão fazer isso, vão cumprir, estou te esperando. Eu acho que isso é maravilhoso, né? E isso, Sara, uma das coisas mais importantes do ser humano é identidade. Por que tanta crise? Tenho lidado muito com líderes, né? Por que tanta crise no meio da liderança? Porque tanta insegurança, tanta incerteza, tanto estresse. Porque nós temos uma identidade dilacerada, insegura. Então, quando eu não sei exatamente, quando eu não tenho claro exatamente o que Deus tem para mim, minha porção, a unção, a graça que eu carrego, e o que eu não tenho, e o que Deus não tem, eu começo a pensar um monte de coisa. Tem coisas que Deus talvez tem para mim, eu penso que eu jamais teria, e tem coisa que Ele não tem e eu fico desejando ter. E o resultado disso, a soma disso é um cara infeliz. Então nós temos uma geração de pessoas insatisfeitas, infelizes, descontentes. E aí ela não sabe com o quê. Por quê? O descontentamento é exatamente o resultado de uma pessoa que não tem clareza a respeito da sua porção e da vida que Deus tem para você. Eu digo que a pior vida a se viver é a que Deus não tem para você. A pior vida a viver é aquela que Deus não tem para você. Muito boa essa frase. Então, eu hoje já passei muitas coisas, muitas crises, mas eu entendo exatamente que o que Deus tem para mim, Ele tem para mim. Você acha, então, que esse encontro com o manufacturer, né, com o Criador, é a chave? Porque o Criador te diz, você é isso. Eu acho que a crise humana existencial hoje do homem, e isso se perpetua até dentro da igreja, porque nós, isso é doloroso dizer, muitas pessoas elas entram para o sistema religioso, mas não nascem de novo, então elas não descobrem a sua identidade, porque eu acho que quando você nasce de novo, você tem um nome. Né? Quando João Batista nasceu, falou o nome dele, podia ter colocado o nome da cultura, o nome social da época, o nome que ela... Eu estava um dia desse no escritório,
escritório, num lugar, e eles estavam passando na televisão assim, os nomes mais famosos do ano de 2022, do ano de 2023, não sei o que lá mais. Aí eu tava olhando e eu falei, legal, esse nome é legal. E muitas vezes a gente quer abraçar a identidade do momento. O que é hoje? Qual é a identidade de hoje? Mas quando você encontra com o Criador, ele diz, não, o nome dele não é Zacarias, não, o nome dele é João. O nome dele é isso. Essa é a identidade. E quando essa identidade entra, eu acho que quando essa identidade é clareada e nós descobrimos, olha, o Criador me chamou para isso. A crise que nós enfrentamos, ou de identidade, ou existencialista, ou qualquer outra coisa, ela simplesmente abre caminho agora. Se eu sou isso, agora eu quero abraçar o meu propósito. É isso aí. Se eu sei quem eu sou, agora eu sei que eu acho que João Batista sabia quem ele era. Por isso ele ficou no deserto. Eu acho que, dependendo daquilo que a gente tem, é para onde que a gente vai. Por exemplo, quando Jacó recebeu a bênção, agora, Jacó, você sabe quem você é, a bênção da primogenitura. Você não pode morar mais aqui, você vai morrer aqui. Você tem que ir em direção ao seu destino. Interessante isso, né? A identidade nos aponta o nosso destino de uma forma tremenda, né? E aí, aponta o destino, te traz contentamento com o que você é. E gratidão, né? Gratidão. Muito bom. Porque o grande problema é quando eu não sei, eu penso que talvez a porção que Deus colocou o Judson é a mesma que tem que me colocar. E se não é isso que Deus tem, eu vou ser um insatisfeito com a minha porção, esperando que dia que eu vou ter a porção do Judson. E assim, Judson, vivem muitas pessoas. Por que tanto Ctrl-C ou Ctrl-V ministerial hoje? Por não saber que porção eu tenho. Então, já que eu não sei qual é a minha porção, eu não tenho clareza da minha identidade, da graça que Deus me deu, da unção que Deus tem pra mim, do chamado que Ele tem pra mim, então o que eu faço? Eu olho e eu admiro o teu. Eu falo, eu quero ter isso. Então o que o Judson faz? Então eu vou fazer o que o Judson faz. Aí eu vou começando a dar Ctrl-C, Ctrl-V. Talvez essa seja, se a gente voltar aqui um pouco atrás, será que essa não foi um pouco do problema de Caim? Então. Porque ele não entendeu, o Senhor falou, se você não fizer bem, eu não vou me agradar. Descobre qual que é a sua porção. Então. Descobre qual que é o incenso que você precisa me oferecer. Não é ter inveja do incenso do outro. Vamos tocar num ponto sensível, com maturidade, sem crítica, mas para poder trazer um pensamento. Vamos lá. Olha a cabeça de Caim. Olha a conta que Caim fez, Judson. Eu falo sempre isso com os pastores. Caim imaginou que, se não existe o sacrifício de Abel, só ia sobrar o dele. E como Deus não sobrevive sem sacrifício, restava a Deus aceitar o dele. Uau! Você já viu quantos pastores pensam assim? Quantos líderes pensam assim? Quantos empresários pensam assim? Quantos crentes pensam assim? Se o do fulano der errado, automaticamente o meu vai dar certo. O meu vai ser aceito. Meu pai. Você já parou pra pensar? Eu tô falando de coisa que acontece. Não é uma acusação, mas pastor celebrar o fim de uma igreja. Porque na cabeça dele, o dar errado do ministério de alguém vai resultar... na minha aprovação. Meu pai. Aí eu pergunto, não seria muito frustrante, não seria muito medíocre o meu ministério só dá certo se o seu der errado? Você parou pra pensar? Que coisa terrível. O meu ministério deu certo porque o do Judson deu errado. Ou seja, eu não sou capaz de fazer um ministério dar certo. Verdade. Deus não fez o meu ministério por mim dar certo. O meu ministério deu certo porque todo mundo da igreja do Judson saiu pra cá. Então eu me glorio na sua derrota. Na sua derrota. E é por isso que eu celebro a sua derrota, porque na minha cabeça a sua derrota é a minha vitória. Então, só que isso não funciona com Deus. Eu vou ser bem sincero com você, Kleber. Acho que a gente está até mudando um pouco de assunto, mas eu vou ser sincero. Eu acho que o avanço, principalmente em cidades, o nosso avanço em cidades é limitado por causa da nossa insegurança, da nossa identidade, e aí nós não conseguimos conectar com outros irmãos,
porque nós temos medo que ele vai, de alguma forma, ele vai pegar a melhor parte do bolo, sabe quando a casa é pequena, tem um pedacinho de bolo, e aí a mãe fala, quem cortar o bolo vai deixar o outro escolher. Então a gente fica esperando. Se alguém cortar o bolo, eu fico aqui, vai pegar o pedaço maior. E a gente tem medos que alguém vai se beneficiar mais do que nós. Mais do que a gente. E essa insegurança nos deixa vivendo no gueto da autoridade espiritual. Nós não experimentamos a plenitude da unção e da graça de Deus, porque a revelação, a mediocridade da nossa identidade, a gente não saber quem nós somos e não entender esses princípios, nós andamos inseguros, com inveja, com disputa. Nós precisamos de é interessante, né? Começa, você vê na internet uma coisa que está dando certo, na outra semana todo mundo faz. Pinta a igreja de uma cor que dá certo, na outra semana todo mundo pinta daquela. Não tem razão por quê. Mas, não, é porque todo mundo está fazendo, eu quero fazer também. Não isso que está dando certo. De fora é o que está dando certo. Você não pergunta a Deus, você não sabe quem você é, você não raciocina por que está daquele jeito, por que era daquela forma. Você simplesmente fala, está dando certo para fulano de tal, ou eu copio, ou eu torço para ele dar. Eu copio e torço para ele dar certo para só eu sobrar. A coisa é tão complexa assim, né? É porque não tem jeito. A gente começa a falar de qualquer assunto e nós vamos acabar falando para líderes. Acho que é muito o que nós estamos vivendo hoje, né? É o que você está vivendo, é o que eu estou vivendo. Hoje tá esse encargo, né? Eu lembro que um dia você falou comigo assim. Eu falei, Júlio, a nossa conferência vem líder de todo lado e às vezes os próprios irmãos da igreja não se interessam. Eu lembro que você falou assim, Kleber, se você colocar açúcar, você acha que vai atrair o quê? Formiga. Falei, o encargo que você carrega atrai as pessoas que desejam aquilo. Mas um dia o Cirilo falou uma coisa comigo que mudou minha mentalidade. Ele falou assim, por que você vai ser pastor de uma igreja quando você pode ser pastor da cidade? Uau, verdade. Aí eu falei, eu não quero ser pastor só da igreja. Então hoje eu pastoreio pessoas de todo quanto é igreja. Alguns pastores nem sabem. Eu faço casamento, visito empresa, faço um monte de coisa. Nós fizemos agora um movimento de casa de oração. 74 locais orando na cidade. E a maioria deles nem casa de crente era. Uau. Posto de saúde, banco, posto de combustível, empresas de granito. E a gente lá orando. Entende? É a cidade. Eu não pastorei mais uma igreja. Aí alguém pode ouvir e falar assim, mas que prepotência. Não é sobre prepotência, não é arrogância e prepotência. Eu estou falando que isso não é uma coisa que me coloca por cima, isso é uma coisa que me coloca por baixo. Porque eu sirvo a uma cidade. E Deus resolveu fazer isso no nosso ministério. Então, quando a gente vai abrir uma escola para educação infantil, uma escola particular, claro que com mensalidade mais barata, com material escolar mais barato, aí Deus fala, não, eu quero que vocês deem. Uau. Sem cobrar nada. A estrutura é a mesma. O material escolar vai ser o mesmo. Até o uniforme eu quero que vocês deem. Uau. Isso não me coloca por cima. Isso me coloca por baixo. Sabe por quê? Porque vai chegar o final do mês. E eu preciso depender mais de Deus. Verdade. Uau. Entende? Uau. Quando Deus fala, abre uma base social e começa a fazer coisa social. Eu tenho que depender mais de Deus. Porque eu tenho que pagar aquilo lá no final do mês. Verdade. Então, é uma questão de entender. Tudo, Júlio, eu aprendi isso com Deus. Tudo que eu faço, que Deus mandou, eu nunca me desgastei. E tudo que eu fiz da minha cabeça exigiu muito de mim. Uma das frases que eu gosto é aquela porta que você abre, você tem que lutar para mantê-la aberta. Mas a porta que Deus abre, fica tranquilo, vai fluir. E a gente fala muito a frase do Hudson Taylor, né? A obra de Deus feita à maneira de Deus, não falta recursos. Não falta recursos. Então, acho que essa coisa, parece que é uma mensagem para a igreja e não para líderes, mas é a mensagem para os líderes, a sua identidade. Eu acho que a liderança precisa descobrir quem eles são
e precisa descansar nessa identidade e entender o seu propósito. Eu acho que isso é uma chave para essa hora, né? Contentamento, Judson. Eu sou pastor, você sabe. Eu sou pastor no interior do Espírito Santo. Eu estou a 4 horas do aeroporto. Nós hoje somos bem relacionados na nação. Eu poderia estar morando... Eu tenho discípulos que a igreja dele tem 3.000 membros. Eu poderia estar lá. Morando perto. Poderia estar morando. Mas eu entendi numa coisa. Onde a porção que Deus te deu é essa que te torna feliz. Uhum. Um grão a mais e um grão a menos já te tira. O grande lance que eu vejo é que nós precisamos de descobrir problema. Por que nós não nos contentamos? Primeiro que a gente não descobre. Então, quando você não sabe o que Deus tem para você, qualquer coisa pode ser. Uhum. Você acha que essa foi uma das lições... Parece que as lições que Deus tenta nos ensinar são sempre demoradas, né? Porque a gente demora para aprender. Porque parece que essa lição é uma das primeiras lições que Deus deu para o povo de Israel quando saiu do Egito. Falou aqui, ó, vai cair o maná. Yes. Vai lá e pega a sua porção. Não preocupa com a porção do outro. Não preocupa em colocar no armário para esconder. Guarda a sua porção pro dia. No final de semana, que é o sexta-feira, eu vou te dar sabedoria, vou te falar, agora você pega a porção dupla pro sábado. E nós muitas vezes continuamos na mesma coisa, né? A gente pega e apodrece. Alguém pegou e apodreceu. Né? Alguém pegou e apodreceu. É o que eu acho. É verdade. Alguém foi lá e pegou e apodreceu. Por quê? Porque o que Deus falou não era tão suficiente. Uau. Então Deus falou, mas vai que ele errou em uma palavra a mais ou uma a menos. Então sabe de uma coisa? Por via das dúvidas. Sabe qual é o problema que eu vejo hoje dos líderes e ministros, Júlio? É que nós trabalhamos, existe muito por via das dúvidas. Uau. Vai que. Eu vou confiar no meu braço também, por via das dúvidas. Então, por via das dúvidas, é melhor. Por vias das dúvidas, acho bom, acho prudente. E nós vamos colocando palavras bonitas em coisas feias. É verdade. Entendeu? Nós vamos colocando palavras bonitas em coisas feias. Porque uma das coisas mais feias que um líder, um homem de Deus pode fazer é não ser exato. Porque a exatidão com Deus, eu cometo muitos equívocos, porque para mim não estava exato. Mas uma vez que Deus foi claro e eu não sou exato, eu estou dizendo para Deus que ele não estabeleceu muito bem o que ele acabou de estabelecer. Verdade. E aí, quantas vezes no ministério nós fazemos isso? Nós estamos, em outras palavras, estamos dizendo para Deus o seguinte: Deus, o Senhor falou que o meu ministério é lá no interior. Mas o Senhor errou. Mas o Senhor errou. Eu deveria estar numa capital. Aí eu teria um número maior de membros. Quem disse que eu tenho emocional para ter um número maior? E quem disse que eu tenho graça para lidar com mais gente? E quem disse que eu tenho graça para morar num lugar onde tudo é trânsito, correria? Quem disse que meus filhos têm capacidade ou tá na hora, e minha esposa, de lidar com aquela cultura? Eu creio que um dos problemas que nós temos é que nós essas coisas, né? Nós não entendemos que tudo que Deus faz é para o nosso bem. A cidade onde você está, a nação onde você está, o ministério que Deus te deu, a porção que Deus te deu é para o seu bem. Ele sabe que aquilo é o que você precisa, ele sabe que aquilo é o melhor para você, e nós sempre estamos lutando com Deus para dizer, não, Senhor, eu quero aquela outra coisa, eu quero aquela... O Senhor falou, não, espera aqui. E aí, muitas vezes, eu já passei por situações assim, onde o jumento está falando, eu estou espancando o jumento. Então, acho que muitos de nós no ministério, a gente começa a espancar o jumento e xingar ele, porque que está empacado? E a gente, e muitas vezes, parece doloroso, muitas vezes a gente começa a espancar as pessoas à nossa volta. É isso aí. A gente começa a espancar os irmãos que Deus nos deu para nos servir. Né? Um dos textos que mais me assusta na Bíblia
É aquele texto quando Jesus fala que o dono da casa demorou a voltar, então eles falaram, ele vai demorar a voltar, então eles começaram a beber demais, né, glutonaria, e espancar os seus conservos. Ou seja, uma falta de visão plena de quem Deus é, da justiça de Deus, do juízo de Deus, da presença do Senhor, nos leva a ter um descontrole e a espancar. E eu acho que muitas vezes essa insatisfação dentro de nós, que falta pela revelação, né, de quem Deus é e de quem nós somos em Deus, nós começamos a espancar a jumenta. Começamos a espancar. A jumenta é aquela que servia. Ela falou: eu te sirvo, Balaão, eu te sirvo a vida toda, velho. Sem reclamar. Ela deu um sermão para ele: eu te sirvo a vida toda. E você tá me espancando. Ou seja, eu acho que muitas vezes líderes começam a espancar a sua família, começam a espancar os seus filhos, começa a espancar os irmãos que estão à sua volta. E normalmente espanca quem não devia. Porque observa uma coisa que acontece muito. O pastor foi traído, um exemplo. Aqui, né? Um líder foi traído. Aí ele vai pregar domingo. Aí ele vai pregar sobre traição. Para quem é fiel. É verdade, é verdade. Aí ele vai pregar sobre frequência. Pessoas que estão negligenciando, por exemplo, o culto. As pessoas não vêm no culto. Aí ele está pregando para quem? Para quem está com ele. Eu tive uma experiência uma vez. Eu fui ministrar em Montes Claros. Era um sábado. Vou te falar, você vai lembrar. Era a consagração do Samuel. Doutor Samuel, pastor Samuel, homem de Deus. Eu fui lá. Ele me pediu, eu fui lá. No domingo eu vim de carro. 16 horas. Uau. Saí de madrugada. Chutei, Judson. E tava eu e um outro rapaz, e viemos, e revés no volante. Eu queria muito pregar domingo à noite pro meu povo. Tá na igreja. Queria muito. Tinha uma mensagem no meu coração e tal. Cheguei em casa no final da tarde, já tomei o banho, pilhado, mano. E fui. Quando eu cheguei na igreja, o louvor, eu dou aquela olhada assim. Cadê o povo? Meu coração se entristeceu na hora. Uau. Eu falei, gente, eu viajei 16 horas, eu passei o dia inteiro conversando sobre essa palavra, eu cheguei, e o povo não veio. Eu estava numa fase ministerial ainda, que eu viajava, o povo via foto, sei o quê, e um monte de irmão nem ia no culto. Eu estou em outra fase agora. Ou vai quando você não tá. Ou vai quando eu não estou. Graças a Deus. Aí, na hora, o Espírito Santo falou comigo assim: você vai honrar quem desonra e desonrar quem te honra? Uau. E eu fiquei tentando processar. E eu descobri que eu sempre desonrava quem me honrava e honrava quem me desonrava. Como? Eu vou pregar para quem veio me honrar, desanimado por quem não veio. Verdade. Triste. Aí eu entrego para quem me honrou uma mensagem com a alma triste, com o coração triste, porque os outros que não vieram causou você fala, isso. eu vou guardar essa mensagem para quando tiver mais gente. Entende? Aí naquele dia o Espírito Santo trabalhou isso comigo, e aí eu nunca mais, o melhor do que eu tenho, eu dou para quem está honrando. Eu tenho falado muito isso com pastores, você tem me ouvido falar isso. Celebra os irmãos que estão com você. A gente estava falando hoje, a gente já tem que terminar, nosso horário já estava, vamos terminar, o último pensamento aqui, mas a gente estava falando sobre a pregar com raiva no púlpito, né? Muitas vezes a gente chama de profético a raiva da plataforma, a raiva, a ira. Aí nem seria a ira, porque parece que é de Deus, né? Mas a raiva plataforma iria, não sei se existe essa palavra, a raiva profética, plataformista ou da plataforma. A gente começa, em vez da gente pregar com zelo e com amor pelas almas, nós pregamos com raiva de uma experiência de rejeição, ou de ferida, ou de mágoa, ou de alguém que nos bateu, ou de alguém que nos machucou, e nós começamos a vomitar nossa frustração, nossa raiva, nossa dor, e a gente começa, uma coisa que você fala sempre, né? Nós começamos, o Leandro fala isso também, a gente começa a construir um prédio apontando o prédio torto, e não dando um modelo,
né? A gente começa a criticar e criticar e criticar e falar mal de outras pessoas e vomitar a nossa raiva. E muitas vezes tem irmãos que estão ali do seu lado a vida toda te servindo e você não celebra eles. Eu creio que essa não é bajular, é honrar aqueles que Deus tem colocado com você. É celebrar. Pastores, aprendam a celebrar, né, aqueles que Deus tem colocado do seu lado para te servir, aqueles que acordam de madrugada para orar pela sua vida, aqueles que intercedem por você, aqueles que carregam você com lágrimas. Aqueles que celebram o que você está fazendo. Eu estou 3 semanas fora de casa, Judson. E eu tenho uma igreja funcionando em pleno vapor e os irmãos celebrando. Te falei domingo o que aconteceu, o que aconteceu na igreja. Não tinha lugar para as pessoas sentarem, cheio, e os irmãos vibrando. Eu estou há 3 semanas fora da igreja. Eu tenho que honrar esse povo. Só que a gente desenvolveu um péssimo hábito como líderes. A gente está sempre correndo atrás. Eu digo que a gente desenvolveu o hábito da injeção e não da vacina. Lógico que a palavra vacina está muito confusa, mas a vacina ela era normalmente, culturalmente usada para prevenir uma possível doença. Então, quando você ia lá, criança tomava vacina para você não ter tal doença. A injeção é que você já adoeceu. Então você já percebeu como que a gente trabalha alguns temas na igreja? Vou trazer o Júdice aqui para falar sobre rebeldia. Por quê? Tá tendo muitos rebeldes na minha igreja. Vou trazer fulano para falar sobre finanças. Por quê? A igreja está infiel. A gente tá sempre correndo atrás. Sabe qual é o problema disso? Que chega uma hora que você cansa, aí você começa a jogar para fora a raiva, a ira, a frustração, o estresse, começa a pastorear estressado, e não é o estresse do cansaço comum da lida, é o estresse é esquisito falar. Você tá sempre correndo atrás. Sempre cansado. Sempre cansado, sempre cercando, sempre... E isso se resolve. Nós estamos terminando. Onde mudou minha vida? A minha vida ministerial mudou 2015 para 2016. Nós tivemos uma crise muito forte, você nos ajudou demais naquela crise, na igreja, e um dia eu entendi que eu não podia dar para o povo mais do que eu conseguia dar para Deus. E aí eu lembro que eu falei para a igreja, chamei a Adriana, nós abrimos o verbo um para o outro e nós tomamos uma decisão. Falei assim, nós vamos começar uma igreja de novo, a partir de agora, do jeito de Deus. Doa o que doer, goste quem gostar. Eu fui na igreja e falei, a partir de hoje, eu fui um pouco radical, né? A gente vai amadurecendo, vai mudando a fala. Vocês não têm pastor na parte da manhã. Eu vou passar minha manhã com Deus, porque não vai adiantar eu estar cercando você numa visita, não sei o que, no aconselhamento, e ter feito isso sem vir de um lugar em Deus. Então, eu decidi, foi quando nasceu Faíscas, o secreto, que Deus trata 14 áreas da minha vida. Eu coloco as 14 experiências que Deus tratou no livro, de maneira bem rápida, e ali Deus virou uma chave. Eu dizia que eu era um pastor que vivia com um extintor na mão, mas só que o meu extintor não tinha aquele pozinho branco, ele tinha gasolina. Todo lugar que eu ia bater para apagar o... Pastor com profeta, com apóstolo, que coisa, então faz de fogo, irmão. Todo lugar que eu ia apagar o fogo, o incêndio ficava maior. E aí eu gastava muito tempo trabalhando na cerca e pouco tempo no pasto. Come on. Então eu resolvi abrir mão da cerca e investir tudo no pasto. Muito bom. Isso é muito bom. Isso é uma chave. Acabou. Porque as ovelhas vão voltar para o pasto. Mas se elas virem a cerca, elas vão cavar, vão coer a madeira até que um dia sai pela cerca. Toda a cerca, ainda que o pasto que está aqui dentro seja incrível, a cerca, só por ela existir, ela já vai causar na ovelha um desejo de saber o que tem do outro lado. Mas nós temos que fazer um outro podcast tem sobre fazer, isso. A cerca. A cerca. É sobre a doutrina. Olha, tô até me ligando de novo, aleluia. Você tá bom, você tá forte. Esse podcast tá dando ligação no iPad, no telefone. Véi, eu acho que o que acontece, a cerca é um dilema.
Porque, não vamos nem entrar lá, a seca, ela primeiro ela estabelece dentro do nosso coração, né? Gerado pelas nossas mazelas, pelas nossas orfandades, e aí ela se materializa na nossa casa, no nosso ministério, nas nossas finanças, e essas cercas para nos proteger são assustadoras, né, velho? Meu pai. Só para deixar no ar para o próximo podcast, depois que nós rompemos a cerca, eu e a Adriana já enviamos pessoas da nossa igreja para outra igreja, elas não estavam dando problema algum. Elas só não, os olhos delas não brilhava tanto pelo nosso ministério quanto por aquele que era aquele outro. E nós sentamos e falamos assim, nós estamos sentindo que vocês devem ir para tal igreja. As pessoas começaram a chorar e falaram, como que você sabe? Porque a gente percebe que os seus olhos brilham mais por aquele ministério do que pelo nosso. Nós estamos abençoando. Mas como assim? Na despedida, ela entrou as duas pessoas entraram no grupo da igreja e colocou um áudio de quase 5 minutos em prantos. Eu nunca imaginei isso. Uau. E continua vinculado, né? Continua amando, né? É a melhor coisa do mundo. Hoje nós temos ovelha no Brasil inteiro. Glória a Deus. Porque não traumatiza. Por que eu vou... Nunca queira ter o que Deus não quer que você tenha. Queridos, para continuar, a cerca. Vai ser o próximo. A cerca. Sei quando, mas vamos ver. Vamos ver. Cara, muito obrigado. Que bênção, cara. Tanta coisa pra gente falar, o tempo voa. Pai, glória a Deus. Gente, que bênção, pastores. Toma cuidado com a cerca. Investe no pasto, não na cerca. Aleluia. Deus ama os pastores, né, Kleber? Uma das coisas que Deus tem colocado no nosso coração é que Ele vai trazer uma cura tão forte sobre líderes nesses dias. Já começou. Já está curando líderes. Ele tem me curado, ele tem curado tantas pessoas. E ele vai curar a sua vida, vai sarar a igreja. Aquela palavra que você liberou esses dias sobre a mulher com fluxo de sangue. Deus tem falado muito sobre isso. É um tempo de cura, é um tempo de restauração, e é um tempo onde a igreja mais antiga vai ser curada e a igreja nova vai ser ressuscitada. Existe uma geração que vai trabalhar uma com a outra, existe a geração que carrega a lenha, a outra que carrega o fogo. A gente não falou sobre isso, né? Mas que elas vão aprender a trabalhar juntos. Sim. Eu creio muito numa dinâmica de... Eu acho que o resultado da maturidade vai nos impressionar. Vai. Porque à medida que a igreja amadurece, nós vamos alcançar um resultado. E esse resultado vai ser fenomenal, vai ser maravilhoso. Pastor, nós amamos vocês, viu, queridos? Kleber, abençoe esses pastores aí, esses irmãos. Muito obrigado pelo seu testemunho. Amém. Eu que agradeço. Obrigado pela sua vida, você abençoa as nossas vidas. Nós estamos até com camisa igual aqui. Hoje o negócio aqui o pai, tá o filho. De uniforme, pronto demais. Muito bom. Aleluia. Eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo, vocês todos, pastor, líder, você que tem, não importa a função, o Senhor está abrindo um portal de restauração muito forte no mundo. E você vai passar por ele. Em nome de Jesus eu declaro um tempo novo. Eu profetizo aqui um dos textos que eu mais amo e tenho profetizado. Isaías 43, 18 e 19. Esquece o que se foi. Não viva do passado. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Você não reconhece? Vou abrir caminhos no deserto e rios no ermo. Em nome de Jesus, que o Senhor possa te tocar e possa te abençoar de maneira poderosa. E que uma nova estação comece em sua vida para a glória do nome dele. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, não esquece de dar o like aí. Manda esse vídeo para alguém. Manda para umas 10 pessoas aí, para que eles sejam abençoados, como nós estamos sendo abençoados. E Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Valtinho. Eu falei com o Valtinho, daqui a pouco nós vamos pôr o microfone na mão dele, porque ele fica ali. Eu sei que algumas coisas ele quer falar. Mas heresia, isso, né? Bom demais. Bênção, queridos. Um beijo. Deus te abençoe.